NR1, a norma que vai obrigar as empresas a olharem para a saúde mental. A partir de agora, saúde mental não vai ser mais uma opção para as empresas e é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Eu sou Ingrid Capper, sou psicóloga, sócia da Marim e eu estou aqui junto com a... Sou a Mariana, Mariana Ferreira, sou psicóloga, sócia aí da Ingrid da Marim. Exatamente. E a gente vai trazer um tema hoje, né, Mari? A gente vai fazer um episódio um pouquinho mais curto, né? Falando um pouquinho de uma norma regulamentadora. A gente sabe que esse assunto não é o assunto, assim, mais prazeroso para os ouvintes, mas ele é bastante necessário. Né? Ele é super importante. Ele é super importante, é uma norma, né? A gente fala de NR, né? O que é NR? É norma regulamentadora e ela na verdade, ela vai, o governo vai começar a multar empresas que não seguirem essa norma a partir de maio. Ela teve uma atualização importante, né, no Isso. último ano, e aí as empresas elas vão ter que se adequar a essa mudança, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar, porque daí um monte de gente tem um monte de dúvida, tá, o que é essa norma, o que ela vai regulamentar. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer como empresa, como líder, como gestor, como CEO, enfim, né? O que as empresas vão ter que fazer, o que é essa norma, o que são os riscos psicossociais, né? Que a gente vai ver que foram, então, incluídos, porque a NR1, ela já existe. Né, ela recebeu uma atualização e é referente a essa atualização que as empresas agora também vão ter que se adequar. E é isso que a gente vai ver. Exatamente. Então vamos começar do começo. Né? A gente vai falar algumas siglas aqui que são importantes, né? Então, desculpa. A Mari comentou, né? Mas NR1 é uma coisa nova? Não. As empresas sempre tiveram que mapear riscos, né? Existe uma sigla que se chama PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o antigo PPRA, né? Eu que trabalhei, na época eu trabalhei com departamento pessoal na área de né, empresas, eu me lembro do tal do PPRA, ele mudou de nome, foi atualizado, virou o PGR. Só que as empresas antes elas só mapeavam os riscos físicos, os riscos ergonômicos, os químicos, os biológicos, enfim, né? E aí, o que começou a acontecer? Com o aumento, né, de depressão, burnout, que também tem um outro episódio, nosso episódio anterior, a gente fala sobre isso. E vários afastamentos daí, né? Vários afastamentos, os colaboradores começaram a adoecer muito por causa do ambiente de trabalho. E isso, então, é que fez com que esses riscos psicossociais, então, entrassem na NR1 para serem mapeados Exatamente. também. Então, a partir de 2023, em 2024, né? Porque eles estenderam um pouco. Então, eles incluíram no PGR, nesse Programa de Gerenciamento de Riscos, as questões relacionadas a exigência sobre o ambiente emocional, a cultura, pressões de desempenho, liderança e segurança psicológica, enfim, algumas questões que nós vamos falar, né? Então, na verdade, o que acontece? Existe um documento, tá, que a empresa faz, que é esse Programa de Gerenciamento de Riscos, que é um documento, né, que ele vai materializar os riscos que a empresa tem. Então, a empresa vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que dizer exatamente ali, depois tu vai dizer, né? Ela vai ter que escrever um plano de ação dizendo quais são aqueles riscos e como é que ela vai minimizar ou extinguir aqueles riscos ali. Qual é o plano de ação que ela vai usar. Simples, né? Entre aspas, né? Não é simplório, tão simples quanto isso, né? Mas eu acho que agora, né, Mari, acho que é bom a gente falar, assim, o que são esses riscos psicossociais, né? É o que mais nos interessa. Lembrando que o PGR ele não vai mapear só os riscos psicossociais, ele vai mapear também o risco dessa cadeira que ergonômico, né, que daqui a pouco está um pouquinho torto, os riscos químicos, se a pessoa trabalha em algum trabalho insalubre, mas aqui o nosso foco vai ser só os psicossociais. E quais são os riscos psicossociais que eles estão pedindo para incluir, Mari? E eu acho que é importante dizer que a partir de maio desse ano, de 2026, é que vão iniciar, então, as auditorias nas empresas para ver se realmente as empresas estão dentro do PGR, seguindo também o diagnóstico, enfim, levantando, né, diagnosticando esses riscos psicossociais, que foi essa novidade, então, que foi incluída na NR1. Isso, e outra coisa, só um detalhe, desculpa te interromper, é que é qualquer empresa, porque qualquer empresa tem risco, ainda que o risco seja baixo.
Então, vão todas ter que mapear. Exatamente. Independente do porte e da quantidade de colaboradores. Então, assim, o que são esses riscos psicossociais, afinal de contas, né? Então, o que vai ter que ser mapeado e diagnosticado dentro das empresas? Sobrecarga e pressão excessiva, assédio moral, liderança despreparada, falta de clareza na função, jornadas exaustivas, clima organizacional inseguro, conflitos constantes e ausência de reconhecimento. Então, esses pontos, eles vão ser diagnosticados, tem questionários específicos para isso, para fazer esse diagnóstico, e aí, a partir desse diagnóstico, a empresa vai ter que pensar e desenvolver esses planos de ação que a Ingrid estava falando. E aí, então, o que ela precisa? O que a empresa precisa para se adequar às novas questões ali, né, com essa questão, a inclusão dos riscos psicossociais. Então, ela tem que incluir no PGR, como a Ingrid já falou, né, os riscos psicossociais, mapear esses riscos, aí eu falei o questionário, né, ajuda a mapear, criar essas ações de prevenção. Então, bom, fiz o diagnóstico, apliquei o questionário, tem que ser modelo censo, ou seja, todos os colaboradores, eles precisam responder aquele questionário, que daí tem todas essas dimensões que eu falei anteriormente. A partir desse diagnóstico, bom, vão analisar os resultados, a partir dessa análise vai se propor, então, um plano de ação. E aí, eles podem variar desde, daqui a pouco, propor, né, atendimento psicológico, por exemplo, os colaboradores, fazer treinamentos de desenvolvimento de liderança, enfim, desenvolvimento também de equipes, de senso de equipe. Então, assim, são várias questões que daí o RH, trabalhando junto com o SESMIT, enfim, vão desenvolver dentro da empresa, né? Então, tem que preparar as lideranças também, oferecer suporte aos colaboradores e monitorar continuamente esse ambiente emocional dos colaboradores. Então, e aí, isso é fundamental que tudo seja documentado para que quando chegue a auditoria esteja lá, olha, isso aqui, a gente fez o diagnóstico está aqui, o plano de ação é esse, a gente incluiu dentro do PGR, enfim, né, para mostrar que sim, a empresa está preocupada e que sim, a empresa está fazendo, né, os movimentos importantes para se atualizar e se adaptar, né, dentro da nova NR1. Exatamente. E acho que outra coisa que é importante, que as empresas têm muita dúvida, é como é que eu mapeio, né, esses riscos psicossociais. A primeira coisa que é importante dizer é que a empresa não é responsável pela saúde mental do colaborador. Isso é super importante, né? Porque senão a gente fica... lá no início, quando começou essa discussão, esse foi o meu entendimento. E não é nada disso. Eu não vou mapear se a Ingrid e a Mariana têm algum problema relacionado à saúde mental, porque provavelmente se eu tiver, não necessariamente está relacionado à empresa. É uma pessoa, por exemplo, um colaborador que está em depressão, né, num quadro depressivo, ele pode ter, por exemplo, perdido um ente querido, e aí ele entrou em depressão. Não tem relação direta com o trabalho, né? Exatamente. Não necessariamente. E não necessariamente. O que a empresa precisa fazer é analisar os fatores que podem gerar, os fatores de trabalho que podem gerar adoecimento nos colaboradores. E de que forma ela vai fazer isso? Existem algumas ferramentas que as empresas já têm, então que não precisa inventar a roda. Por exemplo, uma pesquisa de clima, tá? Uma pesquisa de clima é uma boa medida, né? Outra coisa, o próprio relatório de afastamentos dos colaboradores, né? Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele tem o Engagement Survey, né? Que é tipo uma pesquisa de clima, que é a pesquisa de engajamento, né? Enfim, todas essas pesquisas, também, né? o turnover, as entrevistas de desligamento. Então, a empresa já tem isso. É claro que existem formulários específicos que são validados, né? Que podem ajudar a aprofundar essas questões. Mas existem já ferramentas. E outra coisa super importante, tá? Que eu acho que vai pegar bastante, é a questão de canal de ética. Né? Então, assim, hoje, principalmente empresas um pouco maiores, né, elas... eu acho que o Ministério do Trabalho é bem achismo, tá? Ele vai pegar pesado com isso. Qual é o canal que os colaboradores podem falar se algo acontecer?
né? Então, essa é uma coisa que tem que ficar com bastante, ter bastante cuidado, né? E aí, tá, Ingrid, mas quem é que faz isso na empresa? Na verdade, não existe uma pessoa só. Então, aqui a gente vai trabalhar, ela vai ser operacionalizada, esse mapeamento de riscos psicossociais, ele vai ser mapeado, né? Ele vai ser operacionalizado, desculpa, pelo RH, pelo SESMIT, né? Que é a parte que vai cuidar, né, de medicina e segurança do trabalho, né? A CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, eu sei que tem várias siglas aqui, né? E, claro, consultorias, né, como a Marim, que é especializada em saúde mental, tá? Por que que é importante ter uma consultoria externa? A gente está com um cliente, né, Mari? E qual foi a preocupação do cliente quando contratou a Marim? Ter alguém neutro para fazer aquilo ali. Exatamente, para fazer aquele diagnóstico, para conversar com os colaboradores, porque é diferente quando tu fala com uma pessoa de fora e quando tu fala, né, com uma pessoa, por exemplo, do RH, tu vai ficar com medo se aquilo ali vai, né, aquelas informações vão vazar, se não vão vazar, enfim, né, vai todo também dentro da nossa especialidade em como abordar esse colaborador, enfim, todo esse ponto, e também o diagnóstico. Depois a gente fala um pouquinho, né, de como é que a Marim estrutura esse trabalho dentro das empresas, porque nós somos uma plataforma de atendimento psicológico, mas a gente tem também esse braço corporativo que a gente atende as empresas para se adaptarem aí a essas novas atualizações aí da NR1. Exatamente. Então, assim, é claro que a gente sempre comenta, né? Só o trabalho da Marim não é o suficiente, né? Só o trabalho da empresa também não é, então é um trabalho em conjunto, né? Então, é segurança do trabalho, RH e algum prestador de serviço. E tem que cuidar com os picaretas, né? Porque agora só se fala nisso. Então, né, quem é principalmente do RH já deve ter vários patrocinados ali. A gente está né, recebendo bastante, né, Mari? no Instagram e coisa e tal, e é curso, é formação, e aí o especialista em NR1, não sei o quê. Calma, né? Calma, não precisa fazer toda uma pós-graduação, não precisa pagar uma fortuna para cursos Perfeito. em relação a isso. Acho que tem que ter muito cuidado, porque tem um monte de aproveitador que a gente está vendo agora nas redes, promovendo isso, querendo ganhar, né, dinheiro em cima das pessoas, e não é assim. Não é uma coisa simples, não é uma coisa simples, mas também não é algo assim tão complexo, algo que as empresas, que seja tão desconhecido para as empresas, ao ponto de ter que fazer toda uma formação em relação a isso. Então, cuidado, e também as empresas que ficam aí prometendo mundos e fundos, que também não é bem assim as consultorias, né? Exatamente. Então, nem tanto ao céu, né? Nem tanto ao inferno. Mas o que pode acontecer, Mari, se as empresas não cumprirem, né? Se não fizerem nada a respeito, a partir de maio de 2026. Isso, a partir, então, como a gente falou, né, maio de 2026 vão começar ali as fiscalizações, as auditorias, e aí a empresa que não comprovar que está preocupada, a empresa que não incluir no seu PGR essas questões, esse mapeamento de risco psicossocial, elas podem ser multadas, né, então esse aí, quando dói no bolso, as empresas costumam se mexer mais, né, ficam mais graves até os processos trabalhistas de adoecimento mental, porque daí a empresa não está olhando para isso. Então, quando um colaborador entra com um processo desses, a empresa não consegue se defender porque ela não tem nenhum plano de ação em relação a isso. Então, também começa a ficar mais delicado. Provavelmente um aumento de afastamentos, porque afinal de contas a empresa não está prezando por esse ambiente mais saudável, né? A perda da produtividade da equipe, e também pode, sim, ocorrer danos à reputação, né, das empresas, assim como a gente falou no outro episódio, que tem algumas empresas que são reconhecidas por ter um ambiente totalmente tóxico de trabalho, e isso vai colaborar ainda mais, né? Então, a empresa que não está preocupada com isso, porque assim, resumindo, a empresa tem que mostrar que ela está preocupada, ela tem que fazer, não é só mostrar, né? Parecer ser, é ser, né? Mas tem que parecer também, porque depois tu tem que ter tudo organizadinho para provar que tu tá fazendo. Mas então tu tem que fazer realmente ações que vão proporcionar um melhor ambiente de trabalho, um ambiente mais saudável, né, para a saúde mental dos colaboradores. Então é isso que as empresas elas têm que provar e é isso que elas têm que fazer. Então, fazer esse diagnóstico, propor ações e melhorar o seu ambiente de trabalho. A Marim é uma plataforma que conecta pacientes a psicólogos de forma fácil e acessível, focada em situações pontuais. Atuamos também junto a empresas
mapeando e desenvolvendo um plano de ação relacionado a riscos psicossociais, referentes à atualização da NR1. Entre em contato com a gente. E acho que uma outra coisa importante é que, assim, essa é uma prática que em outros países já acontece, gente. Então, assim, na verdade, o Brasil já está atrasado. Então, não é aquela coisa, o Brasil está inventando. Não. Acho que aqui a gente está, já era a hora, né? E acho que uma outra coisa que eu quero voltar nesse assunto é assim, eu quero repetir, a empresa não é responsável pela saúde mental do colaborador. Ela é responsável por não gerar um ambiente emocionalmente insalubre, né? Então é só isso, né? Só isso é no sentido de que não se estende a mais coisas, né? Não que seja simples, porque eu sei o quanto que é complexo, principalmente quando a empresa ela fica grande. O indivíduo ele é responsável por cuidar da sua saúde mental pessoal, né? E existe um limite. Mas a empresa tem que proporcionar um ambiente saudável, né? E assim, Mari, falando disso, e quais são para a gente finalizar aqui, né? Quais são as formas que a empresa pode proporcionar esse ambiente mais saudável, né? Esse suporte emocional para os funcionários? Exato. Então é aquilo um pouco que a gente já falou, né? Eu vou preparar as lideranças para saber lidar, né, com as equipes da melhor forma possível. Eu vou gerar um ambiente emocionalmente mais seguro. Então, não ser, por exemplo, uma liderança que seja incoerente. Né? Então, a liderança fala uma coisa, daqui a pouco ela fala outra. A empresa cria uma regra e depois ela muda a regra e aí passa a valer, não passa a valer, deixando, né, os colaboradores muito confusos. Então, tem que cuidar isso. Oferecer acesso e apoio psicológico. Então, por exemplo, a Marinha é uma plataforma, né, que daí a gente proporciona isso. Então, os colaboradores podem entrar na plataforma, conforme o contrato, né, das empresas, para ter esse suporte psicológico. Promover essa educação emocional, então fazer alguns workshops com os colaboradores, proporcionar um ambiente, por exemplo, que fortaleça as equipes, que fortaleça vínculos. Isso é muito importante no ambiente de trabalho. E também atuar preventivamente, não só apagando incêndio, né? Então, estar atento, a empresa estar atenta ao seu ambiente de trabalho e não só quando a coisa já foi para o vinagre lá, né? Já degringolou. Então, sempre trabalhar na prevenção e não ficar apagando os incêndios que podem surgir. Isso. Legal. E acho que para terminar, pessoal, só, né, falando um pouquinho do trabalho da Marim, que ele está muito casado com isso. Então, a Marinha ela vai oferecer, vou deixar aqui o site depois, todo o processo, né, toda a jornada do colaborador dentro da CNR, desde o diagnóstico. Claro que a gente utiliza uma ferramenta validada para fazer esse diagnóstico, mas a gente também vai somar o que a empresa já tem para analisar. A gente vai ajudar junto com o SESMIT, de novo, né? São várias mãos, né? E junto com o RH, a gente vai ajudar as empresas a montar, a mapear esses riscos e montar um plano de ação. E aí a gente vai fazer todo o acompanhamento, né, através de workshops, de treinamentos, de acompanhamento psicológico para os colaboradores. Então a gente tem um time aí de psicólogas, né, e parceiros também que a gente conta para dar essas palestras, né, não só relacionados à saúde mental específica, mas tudo que afeta a saúde mental. Então eu vou colocar aqui o nosso site. Então quem tiver interesse aí entra em contato, que a gente vai ter o maior prazer aí de conversar. Legal? Isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nos falamos no próximo episódio. Até mais.